Bom dia a todos. Agora, com o novo horário, nós estamos iniciando mais uma sessão de hematologia e hemoterapia. Hoje nós vamos ter a nossa residente Mariana Saraiva apresentando o trabalho de o MINT, né, Restrictive, a comparação da terapia restritiva com a liberal no infarto agudo do miocárdio, publicado na New England ano passado. Queria agradecer a todos pela presença online como presencialmente. Nós estamos aqui no auditório do EMOCE presencialmente e online com todos vocês. E queria agradecer a Mariana pela disponibilidade, né, por querer falar sobre esse artigo que está levando bastante discussão nesses dias. Bom dia, meu nome é Mariana, sou residente do primeiro ano de hematologia e hemoterapia, e hoje eu irei comentar esse artigo do New England, né, que foi publicado em novembro do ano passado, que é o MINT, né, ficou carinhosamente conhecido como MINT, um artigo que avaliou estratégia restritiva versus liberal em pacientes com infarto agudo do miocárdio, certo? Síndrome coronariana aguda. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, ele começa falando um pouco do background, né, que muitos pacientes com síndrome coronariana aguda já têm doenças de base que vêm com anemia, né, muitos já têm doença renal crônica, possuem outras doenças crônicas e infartam, certo? Então, a anemia acaba sendo comum nessa população. E a indicação de hemotransfusão ficou controversa durante alguns anos aí, e permanece até agora, certo? Foram feitos poucos trials sobre o assunto, certo? Talvez tenha sido uma das situações de hemotransfusões menos estudadas, certo? Temos 3 trials prévios grandes, randomizados, né? Somente 820 pacientes no total, e não foi vista inferioridade no maior deles, e os resultados da maioria foram conflitantes. Então, a ideia do estudo era a gente conseguir testar um N maior de pacientes e ver se a gente conseguia encontrar uma diferença mais significativa. Os objetivos do estudo, né, os desfechos primários foram analisar a morte, né, em 30 dias, e o novo evento coronariano agudo durante esses primeiros 30 dias após a randomização do estudo, sendo a estratégia restritiva. Um gatilho de HB entre 7 e 8 gramas por decilitro, depois eu vou comentar lá na frente especificamente quais as situações que a gente transfundiria, e uma estratégia liberal seria manter uma HB maior do que 10 gramas por decilitro, certo? Ali acabou indo simular errado, tá? Isso daí seria para transfundir, né? Menor do que 7, 8, menor do que 10, eu transfundiria independentemente de sintomas anginosos ou não, certo? E foi um trial open label, certo? Multicêntrico, randomizado, foi conduzido em 144 centros, inclusive aqui no Brasil. Os critérios de inclusão eram pacientes adultos, né, idade maior ou igual a 18 anos, que tinham infarto agudo com e sem supra-GST, e a classificação que foi utilizada para concluir se o paciente tinha ou não infarto agudo do miocárdio foi a terceira definição universal de IAM, certo? Publicada na AHA. Bom, e a anemia, que configurava a hemoglobina menor do que 10, 24 horas antes da randomização do estudo. Os critérios de exclusão eram sangramento ativo, pacientes que já estavam em limitação terapêutica, certo? Pacientes que iriam realizar cirurgia cardíaca desde a admissão, então eles não foram incluídos no estudo, esse tipo de paciente, tá certo? Ou aqueles que tinham recusa à transfusão, seja por motivos pessoais ou religiosos. E foram incluídos no estudo IAM tipo 1, 2, 4B e 4C. Aí aqui é só uma tabelinha da terceira definição universal de infarto do miocárdio, só para nos lembrar aqui as definições, né, dos 5 tipos de IAM, certo? Um seria aquela placa ateromatosa rota, né, seria o IAM talvez mais clássico, que a gente se lembra quando está estudando. Tipo 2 seria um desbalanço oferta-demanda, né? O tipo 3 seria uma morte que eu não consegui diagnosticar antes, né? Então acaba sendo pós-mortem esse diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. O 4A seria pós-intervenção percutânea coronariana, certo? O 4B seria trombose disstente e o 5 seria relacionada ao bypass, certo? Revascularização miocárdica. Os métodos do estudo, como foi que eles dividiram? Um dos braços
que seria a estratégia restritiva. Quando a hemoglobina era menor do que 8, você poderia optar por transfundir ou não seu paciente, ficava a cargo a decisão do assistente, certo? E menor do que 7, eles recomendavam fortemente que você transfundisse, certo? Caso o paciente tivesse sintomas anginosos, você poderia transfundir, ele já recomendava fortemente que você transfundisse mesmo com hemoglobina próxima de 8. E na estratégia liberal, assim que os pacientes eram randomizados, né, 24 horas antes da randomização, tinha hemoglobina de 10, eram randomizados, e aí eles já recebiam inicialmente uma unidade de concentrado de hemácias, certo? E após isso, ia sendo mantida essa hemoglobina acima de 10, ou até o paciente de alta, em média foram 5 dias de hospitalização para os dois grupos, certo? Ou até completar os 30 dias, em caso o paciente complicasse e permanecesse muitos dias no hospital, certo? Em ambos os grupos, só foi administrado um concentrado de hemácias por vez. O assistente poderia parar o protocolo caso o paciente evoluísse com sangramento ativo, né? Caso houvesse alguma preocupação clínica, né? A critério do assistente poderia ser parado e retomado depois. Algumas situações, como por exemplo, metade dos pacientes tinham DRC dialítica, então poderia ser adiada essa transfusão um pouco para o momento da diálise, o estudo permitia isso, ou caso o paciente tivesse congesta, até mesmo por conta de ser né, relacionada à isquemia, você poderia esperar a diurese melhorar, né, esperar o balanço hídrico controlar para tentar transfundir depois para minimizar o risco de taco, certo? E após a randomização, infelizmente, não tinha como mascarar para nem quem estava recebendo os pacientes, nem para quem estava aplicando, né? Porque, como todo estudo transfusional, acabou tendo esse viés. Como é que ficaram monitorizados os pacientes para eu detectar se teve ou não novo evento, certo? Ficava sendo seriados ECGs, nível de troponina sérica e hemoglobina 24 horas antes e 3 dias após a randomização sistematicamente. Depois você poderia optar por repetir, né, ECG ou troponina, a depender da clínica do paciente, isso ficava a cargo dos assistentes. E a hemoglobina era seriada, até porque no grupo liberal eu precisaria transfundir até mesmo sem sintomas, se abaixo de 10. Tinha um método de contato por telefone, certo? Caso os pacientes fossem de alta, você ligava, né, perguntava como é que estava a qualidade de vida do paciente, se ele chegou a procurar a emergência durante esses 30 dias, se precisou ser rehospitalizado, certo? E depois foi feito um novo contato em 6 meses, esse contato foi recente agora, né? E aí eu estava até vendo um dos autores do estudo, estava comentando que eles estavam organizando os dados para lançar isso depois, talvez lance no mês que vem, ou até no final desse mês, certo? E caso o paciente fosse readmitido, né, era verificado o que foi que aconteceu, qual foi o motivo, se foi uma piora por isquemia mesmo, certo? Se tinha piorado a hemoglobina, né, qual tinha sido a situação clínica que levou ele a rehospitalizar. E todos os níveis de troponina nessa situação eram documentados e analisados pelo comitê clínico cego, né, à parte. Quais foram os desfechos primários, né? Repetindo. O primeiro desfecho foi morte, sempre reforçando esses primeiros 30 dias, né, que foi o período que durou o estudo. Morte, que foi feita através de análise de registros médicos, contrato telefônico durante a duração do estudo para pacientes que faleceram em outros hospitais, outras emergências ou até mesmo em domicílio. E o novo evento isquêmico cardiovascular, que foi justamente analisado por esse comitê cego de eventos clínicos, que não estava cientes de quais pacientes tinham sido randomizados para quais grupos. Eles apenas analisavam quem tinha infartado novamente ou não, certo? Baseado nos níveis de troponina e também seguindo a terceira definição universal. Os desfechos secundários, né, foram componentes individuais dos desfechos primários, né, desdobramentos, revascularização miocárdica não planejada devido à isquemia e pacientes que foram readmitidos no hospital por uma condição isquêmica miocárdica 30 dias após a randomização. A análise estatística, né, foi feita com um teste bilateral,
o nível alfa de 0,05, que estimou que 80% se eu randomizasse 3.500 pacientes, eu teria 80% de poder para detectar 20% de diferença entre os grupos. Então, no final das contas, acabaram conseguindo randomizar 3.506 pacientes, sendo que 2 abandonaram o estudo, por motivos que eu vou falar mais lá na frente, certo? Então, eles acabaram conseguindo um número bem próximo disso. Foi um estudo intention to treat, certo? Com 2 braços, 2 hipóteses principais. Um estudo de superioridade, né? Para ver se a estratégia liberal tinha superioridade em detrimento da estratégia restritiva. Foi usada a regressão logarítmica para inferir dados, né? E mais para poder excluir os pacientes que saíram do estudo ou perderam follow-up nos 30 dias de estudo. Depois, a gente ainda teve uma análise pós-hoc, certo? Desse estudo. Falando um pouquinho aqui dos resultados. Aqui é o perfil de pacientes, né, que foi estudado, certo? Você observa que os pacientes do sexo masculino predominaram, né? A mediana de idade dos pacientes era de 72,1%, né? Então, ou 72,1%, ou seja, pacientes mais velhos, mais idosos mesmo. Ele até comenta que a maioria tinha comorbidades já múltiplas, né? E até por isso mesmo era um paciente de alto risco para infarto agudo do miocárdio, certo? Aí, aqui você nota que 32,5% dos pacientes já tinham tido infarto prévio, 34,3% já tinham tido intervenção coronariana prévia, certo? Tanto por cateterismo, né, a posição de stent, quanto por bypass, certo? E 30,4% já tinham IC, em algum grau, certo? Aqui são os dados do CAT, né? Essa parte ficou mais para os cardiologistas, tá certo? E os pacientes que tinham insuficiência esquerda, sabe isso? Seriam de 73%, certo? Aí, outro dado interessante do estudo é que ele incluiu mais pacientes com IAM tipo 2 do que tipo 1, certo? Isso foi curioso, porque os outros estudos que tinham sido feitos antes, eles tinham mais pacientes com IAM tipo 1. Então, foi interessante a gente observar, até porque é um estudo sobre transfusão e pacientes com IAM tipo 2, isso é uma informação muito interessante, certo? Para poder guiar aí a nossa decisão clínica. Aí, de pacientes renal crônicos dialíticos, nós observamos que nós tínhamos 11,8%, e pacientes com DRC, o estudo comenta no corpo do texto que eram cerca de 50%, tinha algum grau de DRC prévio, certo? Aqui foi em relação ao número de concentrados de hemácias, né, que ele compara os dois grupos, e em relação ao nível de hemoglobina. Aqui você observa que a estratégia liberal, o nível de hemoglobina costumava ser bem parecido, né, na randomização, mas aí à medida que passavam os dias, como era mantida acima de 10, permaneceu mais ou menos nisso. Já os pacientes da estratégia restritiva ficaram com uma média de 8,6 até 8,9 de hemoglobina durante a duração do estudo. Aqui eles só colocaram 3 dias, foi porque a maioria dos pacientes passou só 5 dias internado, né? Então acabou sendo um gráfico um pouco mais curto, certo? E aqui você pode observar que houve uns 66,3% dos pacientes que na estratégia restritiva não precisaram de nenhuma transfusão, certo? Enquanto que 5,1% dos pacientes na estratégia liberal não precisaram de transfusões. Ou seja, para manter a hemoglobina acima de 10 foi necessário um número muito maior de transfusões de fato. Aí, destacando os resultados do estudo, né? O primeiro dado que eu achei muito interessante é porque, de forma geral, o que a gente conseguiu observar foi que, dos nossos pacientes, do total, né, de estratégia restritiva e estratégia liberal, alguns grupos pareceram se beneficiar mais do que outros, certo? Esse grupo do IAM tipo 1 chama a atenção, certo? Porque alguns não vão ter P significativo, não intervalo de confiança não significativo, mas o IAM tipo 2, ou tipo 1, perdão, teve de 1,04% a 1,67%, ou seja, teve diferença, certo? E talvez nesse subtipo
a gente tivesse um benefício maior da estratégia liberal, certo? Porém, você observa que no EAM tipo 2 isso não foi significativo, certo? Nem para revascularização, nem paciente com fração de ejeção reduzida, nem para níveis de hemoglobina diferentes, certo? Tudo isso acabou tendo uma variação que não foi estatisticamente significativa, certo? Aí, quanto a ter ou não supra de ST, né, foi visto que o IAM sem supra de ST tinha uma variação significativa. Então, nesse grupo, pode ser que tivesse algum benefício na estratégia liberal. Já os pacientes com IC, com fração de ejeção reduzida, foi visto que poderia ter também uma estratégia liberal fosse significativo, né, com um intervalo de confiança de 1,02 a 1,52. Então, de todos os grupos, talvez os que tivessem algum benefício maior em você transfundir de forma liberal foi IAM tipo 2, IAM sem supra de ST e IAM com fração de ejeção reduzida. Quanto ao perfil da anemia, né? Se tipo é crônico ou agudo, não foi notada nem diferença, certo? Na anemia crônica, até uma diferença mais pouca, né? DRC dialítica foi visto de 1,02 a 1,83, mas de forma geral foram diferenças muito pequenas, certo? E aqui a gente nota que no desfecho primário, né, para novo IAM ou morte, ficou de 1 a 1,35, certo? O risco relativo. E os desfechos secundários, né? Aqueles que eu falei para vocês, né? Revascularização não planejada, rehospitalização, IC, tudo isso, né? O que chama a atenção seria só a morte cardíaca mesmo, e o próprio desfecho primário, que seria novo IAM ou morte. E aqui as curvas de Kaplan-Meier, como vocês podem observar, elas não abriram, certo? Então, foi um estudo que acabou não notando muita diferença entre os grupos, estratégia restritiva e estratégia liberal. Porém, só um comentário. Porém, como houve diferença nos subgrupos, né? Tem até a carta do editorial, né? Que a gente estava lendo, até eu e o Dr. Franklin, e eu até escutei a entrevista dos autores, né? Eles comentando que nesses subgrupos que eu falei para vocês, talvez em estudos maiores, posteriormente, a gente consiga notar alguma diferença em estratégia liberal para esse perfil de pacientes, mas que hoje, na análise estatística geral, a gente não conseguiu encontrar uma diferença significativa que justifique fazer transfusão liberal para todos, né? No caso, isso não tem base no estudo, mas pode ser que no futuro isso aconteça, né? É um estudo de superioridade que não conseguiu provar a superioridade, tá certo? Basicamente isso. Bom dia a todos. Eu queria abrir a perguntas, a comentários tanto da plateia aqui presente, como online. Se alguém quiser falar online, pode ou abrir o microfone ou, né, perguntar aqui no chat. Eu estou aqui acompanhando, nós estamos aqui acompanhando. Então, assim, queria abrir para a plateia em relação ao trabalho apresentado, né? Começar aqui com nossos residentes, né? Se vocês, o que é que acharam da importância desse trabalho, né? O que é que vocês conseguem visualizar, qual é a preocupação que vocês veem, qual é não preocupação, né, mas qual é o conceito, quais são as filosofias que vocês tiram desse trabalho, quais são né, os assuntos que vocês, as conclusões que vocês tiram lendo esse trabalho do MINT, que é um trabalho bastante comentado desde que foi publicado, né, e por que que vocês acham que isso acontece. Vou começar aqui com o doutor. Parabéns, Mariano, excelente.
Esse estudo foi bem interessante. Eu lembro quando lançou, foi uma polêmica no Twitter. Aí, é porque, assim, uma das conclusões, assim, até a forma como é escrito, né? Ele teve um P, se eu não me engano, 0,08 entre os dois grupos. E aí o autor usou o termo que é ter uma tendência à superioridade no grupo da transfusão liberal. Sendo que, e eles ainda foram assim, disseram que se tivesse tido, eu não lembro o número exato, X pacientes a mais recrutados, provavelmente seria um estudo positivo. Sendo que, assim, metodologicamente a gente não sabe, porque talvez os pacientes piorassem o P, né? Ficasse maior. Então, acho que não dá para tomar conduta baseado numa suposição e, assim, querendo ou não, tendência a uma superioridade é uma idiosincrasia, né? Não dá para afirmar isso. E outra coisa que foi bastante comentada é que, geralmente, eles dizem, sempre que você tem um estudo negativo, aí você começa a fazer análise de subgrupo para ver se encontra alguma coisa positiva, né? Para poder o artigo ser publicado. Então, acaba que essa análise de subgrupo é interessante, mais como uma geradora de hipótese do que como uma evidência de que tem benefício em introdução nesses grupos. Então, eu acho que, assim, a minha interpretação quando eu vi é que é um estudo negativo, que não contraindica a terapia restritiva, a transfusão restritiva. Claro que tem que ser individualizado, mas isso a gente vê em todos os cenários, individualização, né? Mesmo nos estudos que foram com P bem maior, a gente sempre sabe que no final o julgamento é clínico. Eu acho que se tivesse vindo definitivamente uma superioridade, isso talvez mudasse o que a gente faz hoje em dia, né? Que é ser mais restritivo. Mas como não foi, eu acho que não muda a conduta. Assim, pelo menos a interpretação que eu tive. Quer comentar, doutora Mariana? Eu tive essa exata sensação que tu teve, que eles estavam encasquetando, né? Porque acabou sendo um estudo negativo e eles começaram a analisar o subgrupo, vamos ver aqui se tem alguém que se beneficia mais e tudo mais. Mas eu também interpretei assim, eu acho que, minha opinião, né? Eu acho que a gente deve manter a estratégia restritiva até segunda ordem, até ter algum outro trabalho que traga de fato um desfecho positivo, porque para mim eu também interpretei como um estudo negativo. Tanto é que a gente estava comentando, né? É um estudo negativo, mas eu queria apresentar justamente porque era interessante. Né? Eu queria fazer um comentário em relação a isso, né? A gente está aqui na sessão do Hemocentro, aqui do Ceará, né? Falando sobre terapia restritiva versus liberal. Então, a tendência que a gente tem é tentar pender para o lado da terapia restritiva. Mas o que esse trabalho nos fala atualmente é que nós não sabemos, certo? Então, todos os trabalhos que em vários cenários indicam a terapia restritiva, eles vêm separando, na dúvida, os pacientes com infarto do miocárdio e angina coronariana, né, com angina com quadro anginoso coronariano. Então, infelizmente, a gente não consegue ainda definir que a terapia restritiva nesses pacientes, nesse cenário, realmente é a melhor. Uma grande coisa que ele falou nesse trabalho é que não dá também para dizer que a terapia liberal é melhor, certo? Então, a conclusão dele é, a gente não conseguiu afirmar que você transfundindo mais, por conta da fisiopatologia do infarto agudo do miocárdio, na angina coronariana, tem relação, né, com a entrega de oxigênio para o tecido miocárdio. Então, a gente não conseguiu afirmar que você, transfundindo mais, né, você consegue fazer, que talvez isso possa acontecer, mas ele não conseguiu definir isso com o trabalho. Né? Então, apesar da gente tender aqui a ser mais para o lado da terapia restritiva, a gente ainda não consegue dizer, né, a gente não consegue afirmar que ela possa ser melhor nesse grupo de pacientes, né, e, né, assim, para a gente ter cuidado, né, na medida da avaliação do trabalho. Né, é um trabalho que os cardiologistas estão, né, olhando muito no intuito de tentar justificar as transfusões, né, mas o mais importante desses pacientes é a gente investigar a causa da anemia, ver outras possibilidades terapêuticas que possa contribuir para essa anemia. Uma das coisas que o trabalho comenta também, que eu não falei no corpo do texto, é que a própria equipe assistente às vezes ficava um pouquinho temerosa em relação à transfusão, quando os pacientes estavam mais paracongestos, e às vezes eles seguravam, mesmo
estando ali limítrofe, né? Que dava um pouquinho de agonia neles, eu vou ter que transfundir, deixar a HbA acima de 10 mesmo, com a volemia um pouquinho mais para alta, né? Isso que o Hércules falou da individualização é o que a gente vê no dia a dia, né? Quando você tem um estudo que não te dá uma resposta definitiva, fica até um pouco mais confortável para o hemoterapeuta, né? Porque o hemoterapeuta é conhecido por barrar o sangue, libera por favor, né? Eu já escutei isso. Me libera um plasminha, por favor. Meu filho, libera 30 litros de plasma se você quiser, mas o paciente não se beneficia, né? A questão não é eu liberar ou não liberar, é olhar para o paciente, se o paciente tem benefício ou não tem. Eu digo que fica confortável, que a gente tenta convencer, mas até para a gente, se a gente não conseguiu convencer, tá bom, mas a literatura não é fechada, né? Então você não se sente mal de liberar, né? Então por isso que é um pouco mais confortável. Mas assim, realmente, primeiro a gente precisa de outros estudos com N's maiores, né? Isso é um fato. Quando a pessoa que está conduzindo quer encontrar um resultado, ela vai buscar os caminhos para tentar encontrar aquilo, né? E a gente sabe que a transfusão, ela tem outros problemas relacionados. Então, isso que a Mariana colocou é uma coisa que sempre tem que ser muito pesado. É um paciente com insuficiência cardíaca, ele está vendo um grupo de pacientes com fração de ejeção reduzida, é um paciente que geralmente é mais molhado, né, aquele paciente mais úmido, que vai fazer mais reação adversa, vai fazer mais sobrecarga volêmica, e que, às vezes, vai piorar muito mais a transfusão. E também tem o questionamento de, ok, eu aumento a hemoglobina, estou aumentando a oferta de oxigênio, mas já tem alguns estudos mostrando que a hemácia, né, do concentrado de hemácias, ela não tem essa mesma capacidade de disponibilizar oxigênio do que a sua hemácia original, né, porque é como se ela ficasse ali um pouquinho atordoada do período do armazenamento, e você tem liberação de outros radicais livres, então você às vezes aumenta ali aquele outro processo inflamatório. Então, até quanto aumentar a hemoglobina realmente aumenta a oferta de oxigênio agudamente num paciente com infarto agudo do miocárdio, né? Então, realmente, a gente precisa aumentar o N para investigar. Na prática clínica, a gente, assim, pelo menos minha experiência no hospital universitário, o pessoal tem uma mãozinha mais restritiva na enfermaria. Na UTI, tem uma solicitação maior de deixar a hemoglobina mais alta, mas aí, às vezes, o paciente na UTI está em choque cardiogênico, é um paciente que está com droga vasoativa, é difícil você dizer não transfunda, né? Então, a gente fala com o colega, na maioria das vezes eu peço para conversar com o colega, mas para entender como é que está a hemodinâmica do paciente, para orientar que transfunda em 4 horas, que transfunda leito, vamos alicotar, né? Vamos fazer 2 alíquotas e transfundir cada alíquota em 4 horas, mas é difícil você contraindicar, né, essa transfusão, se o colega realmente insistir, e vamos esperar o futuro, né? A doutora Cláudia, quem falou agora foi a doutora Luani, né, nossa diretora de hematologia, e agora eu vou passar para a doutora Cláudia, nosso coordenador do laboratório de imunohematologia. Não, eu só ia falar que realmente, assim, acho que por um lado é interessante essa colocação do ficar confortável, porque realmente, para a gente, é bem isso, né? Só que eu acho que esse trabalho é isso, eu acho que ele não deixou tão claro, e a gente tem que também pesar os dois lados, né? A favor do liberal seria o fato de que talvez o P que ele achou não tenha sido assim tão alto, né? Não tenha sido assim tão distante do que seria estatisticamente significativo. Só que assim, e também o fato de que em outros trabalhos esse grupo foi excluído, né? Em outros trabalhos que a gente acabou não vendo diferença, né? Da estratégia restritiva, esse grupo foi um grupo que foi excluído. Acho que isso tem que ser levado em consideração. Só que é isso, por outro lado, foi um estudo que tinha 3.500 pacientes, não encontrou realmente essa diferença, a gente não sabe se tivesse mesmo incluído mais, se teria encontrado. Então, isso só mostra o que a gente também já sabe, de que a gente tem que individualizar e ver conforme a evolução do paciente e levar outros fatores em consideração. E aí eu acho que também vale sempre reforçar o fato de que sempre vale a pena também
tentar outras medidas, né? Lembrando também do PBM, de restringir o número de coletas de sangue desnecessárias, tentar outras medidas para incrementar, lembrar também do uso racional, de como você vai transfundir esse paciente, já que você às vezes vai transfundir um paciente que tem uma fração de ejeção reduzida, lembrar do volume, ajustar o volume, da velocidade de infusão, né, tentar fazer realmente em 4 horas, 1 ml quilo hora, né, tentar respeitar essas coisas para a gente dar o melhor atendimento para o paciente, mas eu acho que realmente ainda fica uma dúvida, e é isso, a questão do subgrupo, acho que mais ela gera uma hipótese, né, a gente não pode tirar nenhuma conclusão disso, claro que talvez o autor queira focar nisso para defender de que teria diferença, mas isso talvez mostre que tem uma necessidade de fazer um estudo que englobe mais esses pacientes com infarto do miocárdio tipo 1, né, quem sabe se para eles realmente vai ser diferente, mas eu acho que é isso. Algum dos residentes gostaria de comentar mais alguma coisa sobre o trabalho? Lembrando que nós, como hematologistas e hemoterapeutas, nós estamos aqui com alunos da graduação da UES, não é isso? Tudo bem? Não? Da Unilab, né? Desculpe, sejam bem-vindos. Alunos da graduação da Unilab. Nós, como hematologistas e hemoterapeutas, nós podemos estar, né, ou diante de uma agência transfusional, ou, né, dando conselhos para a transfusão, né? Esse trabalho foi muito discutido, porque depois de uma série de trabalhos falando sobre a terapia restritiva, né, como melhor terapia para a grande maioria dos cenários, esse trabalho ele não conseguiu mostrar, né, nenhuma superioridade, nenhuma inferioridade em relação às duas terapias, né? Isso para quem recomenda a parte da hemoterapia, né? É muito importante. E uma coisa que eu achei bastante interessante no trabalho é que lá já não tem a preocupação de, pelo menos nesse trabalho, né, de um concentrado de hemácia por vez, né? Então já é uma coisa bem estabelecida. Aqui no nosso dia a dia, principalmente quando a gente interioriza a medicina, a gente ainda tem essa dificuldade de um concentrado de hemácia por vez, de mesmo naqueles cenários que a terapia restritiva ela é bem documentada, como no paciente crítico, né, no paciente com hemorragia digestiva alta, né, nos pacientes oncohematológicos, a terapia restritiva se é melhor, a gente no interior, a gente tem dificuldade, aqui em Fortaleza a gente tem essa dificuldade menor, mas ainda tem, né, mas a gente vê que ainda é uma dificuldade grande no plantão da hemoterapia, essa de convencer o médico a dizer, é um concentrado de hemácia por vez, mesmo no caso de um paciente cardíaco, aquele paciente que não está sangrando, que ela é bastante importante. Eu queria que a doutora Cláudia comentasse um pouco sobre o plantão da hemoterapia e sobre essas dificuldades de um concentrado por vez, né, da hemoglobina a gente aqui adota 7 para conversar com o médico, não que a gente contraindique a transfusão, mas que a gente adota o 7 para pelo menos conversar com o médico, né, para poder rever essa transfusão. Então, vou pedir aqui para a doutora Cláudia comentar um pouco sobre isso. No plantão, assim, pensando na hemorrede, né, eu acho que a gente ainda tem algumas dificuldades nessas coisas que já estão mais bem estabelecidas, né. Eu acredito que como aqui em Fortaleza já faz mais tempo que a gente tem essa questão, né, esse cuidado de ter esse contato, né, de conseguir, né, conversar e tudo, a gente já percebe uma diferença nos serviços daqui para os serviços de outros locais, né, no interior, tipo Crato, Sobral. Então, realmente, ainda nesses locais, a gente ainda consegue ver alguns serviços que pedem vários concentrados por vez, que às vezes não atentam tanto para essa questão do volume, da velocidade, que ainda há uma resistência com relação a isso, mas eu acho que é isso, né, que o Dr. Franklin comentou. Até nesse trabalho em que ficou essa dúvida, né, da conclusão final, essas medidas eram também, né, adotadas, porque já é uma coisa bem estabelecida. Eu acho que a gente, pelo menos, encontra bastante dificuldade, mais assim, nesses outros locais, mas eu acho que tem a ver com isso, que essa discussão não era feita antes, e a gente está começando, né, faz menos tempo. Eu acho que isso vai melhorando. Doutora Lara, online, gostaria de comentar alguma coisa? É só abrir o microfone e falar, Lara. Oi, doutor, bom dia a todo mundo. Só uma coisa que me chamou a atenção do estudo também, né, falando sobre essa questão de não ter tido um resultado significativo em superioridade para os pacientes com transfusão liberal, é o fato de que a maioria dos pacientes era IAM tipo 2, né, porque eu acho que a gente esperaria que justo nesse grupo, talvez, se fosse para ter uma diferença favorecendo o grupo liberal, seria mais no tipo 2 mesmo, né, porque você tem aí uma
uma diferença entre a oferta e demanda maior. Aí só achei interessante isso, que nem nesse grupo, que teoricamente, né, pelo menos na minha cabeça, acho que eu esperaria que fosse mais significativo, se fosse para ter diferença, né, não teve, né. Uma coisa também bastante discutida nesse trabalho em relação à estatística, como foi um N bastante significativo, 3.500 pacientes com poucos deixados que não foram conseguidos ser encaixados no trabalho, né, isso dá uma força muito grande para o trabalho, né, mas e uma discussão também importante que se teve foi justamente porque foi um trabalho que não atingiu uma significância estatística entre os dois grupos, mas que mesmo assim isso não impede de você analisar o trabalho, que a gente não pode analisar um trabalho, só os dados, só olhando a significância. O fato de não ter significância, mesmo assim o trabalho conseguiu sugerir que talvez nesses pacientes com angina instável, com angina coronariana, com infarto agudo do miocárdio, talvez, mesmo sem atingir um peso significativo, ele aponta para uma melhoria numa terapia mais liberal desses pacientes, certo? Então, só para a gente, quando analisar um trabalho, não analisar só o P, né, analisar o intervalo de confiança, analisar os outros dados. E como o intervalo de significância, como não atingiu um intervalo de significância importante, não era um P significativo, é muito complicado nesse trabalho você avaliar os subgrupos, né, que ele fala que quando você vai dividir aí os subgrupos, fica mais difícil ainda você avaliar, porque num trabalho onde a diferença entre os grupos não é tão significativa, é difícil você não correr em risco dos viés de cada um dos grupos, né? Então tem que avaliar os viés. Um dos grandes viés falado é que não foi realmente um trabalho duplo cego, porque é difícil você conduzir um trabalho duplo cego com a transfusão, né? Então isso já, né, deixa um pouco de viés nos trabalhos, mas mesmo assim não impede a realização, né, desses trabalhos, né, o fato de você não conseguir fazer essa mascarar, né, de paciente, né? Algum comentário a mais sobre, né? Lembrando, né, que a terapia restritiva é importante a gente colocar, né, em vários cenários, já está bem definida como a terapia de melhor prognóstico para o paciente, né, no paciente crítico, tanto em criança como em adultos, né, nos pacientes onquematológicos, tanto em criança como em adulto, na hemorragia digestiva alta, né, nas cirurgias cardíacas, a terapia restritiva também tem se mostrado, né, mas é importante a gente acompanhar os dados e lembrar que, hoje em dia, não é só terapia restritiva, não é só terapia liberal, não é só o nível de hemoglobina para definir o que você vai transfundir para o paciente, a gente, né, fala, né, de outros fatores também, como a doutora Luni falou, avaliar individualmente e lembrar do programa de preservação do sangue do paciente, do PBM em inglês, né, que quando você vai avaliar o sangue do paciente, você não avaliar só se eu transfundo ou não transfundo, por que esse paciente está com anemia, né, o que é que eu posso fazer para melhorar a anemia desse paciente, ou para minimizar pelo menos as perdas sanguíneas, vai desde coleta de sangue, né, o Hospital Universitário Walter Cantídio tem um trabalho interessante sobre coleta de exames de sangue, tentar minimizar as perdas que esse paciente possa ter, para que ele não precise ser transfundido. Doutora Vânia, a senhora gostaria de falar alguma coisa? Nós temos, né? Então, queria agradecer novamente a todos. Nós mudamos nosso horário da sessão para as terças-feiras, às 7h30. Nós vamos começar nosso módulo de hemovigilância. Queria agradecer e passar a palavra para a doutora Laura, para a doutora Mariana, para dizer as considerações finais. Doutora Mariana, muito obrigado e parabéns pela... Doutora Sabrina, gostaria de comentar alguma coisa? Doutora Sabrina é nossa médica das agências transfusionais. Ela faz o acompanhamento dos indicadores, né, de transfusão abaixo de 7, às vezes, lá em Messejana a gente utiliza 8, se eu não me engano, né, por conta de lá ser um hospital cardíaco, mas a gente vê, assim, sempre que eu olho os indicadores das agências, eu fico feliz porque, assim, você vê a evolução do uso da terapia restritiva na maioria dos hospitais aqui de Fortaleza. Deixa eu aqui passar para a doutora Sabrina ver se quer comentar alguma coisa. Oi, gente, tudo bom? Bom dia. Eu vou fazer um comentário rápido em relação a que a Cláudia falou também, que a gente acaba fazendo reunião sobre os indicadores com todas as agências, né? E a gente vê essa questão da diferença de um hospital universitário, por exemplo, né? A gente vê os indicadores daqui, HGF, César Caus, e a gente vê que as estratégias restritivas estão bem implantadas nesses hospitais. Por milhões de motivos, por serem centros universitários, por termos residentes, reuniões, pelas pessoas estarem mais atualizadas. E a gente vê que realmente, quando a gente vai
indo até para a periferia, no sentido de hospitais menores aqui em Fortaleza, a gente tem muito mais resistência em relação às estratégias restritivas, e quando a gente pensa no interior, que tem limitações diferentes, né, a gente tem mais dificuldades em alguns âmbitos, a gente vê que é mais difícil ainda. Então, assim, uma das coisas que eu tenho sempre falado em todas as reuniões que eu faço de indicadores é que a gente tem que tentar ter uma fala única, né? A gente tem que tentar, assim, sempre que a gente puder orientar alguém, ajudar alguém, a gente tem que fazer isso. Como hemoterapeuta, como hematologista, mas principalmente como médico, a gente tem que pensar no melhor para o paciente, né? E aí, todos esses contatos, por mais que a gente tenha uma dificuldade, às vezes, de fazer uma educação médica ampla, que é uma coisa que eu queria muito que a gente melhorasse, assim, para o futuro, para esse ano, eu acho que a gente precisa também desse contato direto, que é o que aquelas meninas falaram que vocês veem nesse plantão, que é tentar ajudar caso a caso, né? A gente precisa plantar essa semente e essa ideia, né, de que a gente pode mudar também um a um. Então, a gente, como hemoterapeuta, quando a gente se vê desse lado de cá, onde a gente não está fazendo assistência direta ao paciente, às vezes a gente se sente um pouco de mãos atadas, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder a oportunidade de discutir os casos e orientar. A gente, muitas vezes, não está aqui para negar, dizer assim, não vai transfundir, não sai sangue daqui de jeito nenhum, não é nosso papel, mas, assim, é o nosso papel sempre dar uma posição nova, mostrar um novo ponto de vista, ajudar. Então, sempre que vocês puderem fazer isso, né, vocês são aqui novos residentes, daqui a pouco estão aí no campo de trabalho, assumindo novas agências, então é importante que a gente faça isso, que a gente converse, que a gente se mostre disponível, que a gente mostre que a gente não está aqui só para fornecer sangue, que a gente é assistência, né? Então, eu espero que a gente vai disseminando essa ideia sempre, viu? E era isso. Obrigado, doutora Sabina, obrigado a todos. Vou passar aqui para a doutora Lara para fazer as considerações finais e agradecer a plateia e convidar-nos para terça-feira estarmos aqui novamente. Obrigada, professor. Então, obrigado a todos, até terça-feira que vem, né, com mais uma sessão de hematologia e hemoterapia.